Começando mais um Sexta na Terça aqui na live do Gazeta Esportiva, né? Estamos para falar de finais de NBA finalmente, né, Matheus? Aleluia, chegaram as finais. Quinta-feira começa. Quinta-feira, que nem o Matheus falou, começam as finais entre Golden State Warriors e Toronto Raptors. Golden State campeão da Conferência Oeste e o Toronto Raptors campeão da Conferência Leste. Jogou um dia 30/5, quinta-feira, às 10 horas da noite, na casa dos Raptors. Jogo 2 dos Raptors, não é? No Canadá primeiro. Do Canadá primeiro, isso mesmo. Os Raptors têm mando de quadra e também fazem um jogo 2 em casa. Então vai ser fundamental esses dois jogos, né? Em Toronto, no Canadá, porque se os Raptors vencem os dois primeiros jogos, tem uma grande vantagem aí para tentar vencer a NBA pela primeira vez na história. Sim. Se perdem os dois, aí desandou a maionese. Se ganha um, perde o outro, aí é muito difícil também buscar na casa dos Warriors os dois jogos seguintes, né? Tem essa questão também. Os Raptors têm que tentar favorecer o seu mando de quadra, porque, ao que tudo indica, o Durant não deve jogar nenhum dos dois jogos no Canadá, né? O Steve Kerr, técnico dos Warriors, confirmou ontem que o Durant não joga o jogo 1. A perspectiva é também que ele não atue no jogo 2, só vá para a série quando ela chegar em Golden State. Então, os Raptors, com o Kawhi jogando em altíssimo nível, como a gente viu, dominando um time que tinha uma ótima defesa e um conjunto muito bem montado, que era o do Milwaukee Bucks. Ao que tudo indica, devem ser dois jogos, no mínimo, bem disputados lá no Canadá. O Kawhi Leonard, como você falou, é um líder nato do Raptors nesse playoff. Ele tem a terceira maior média de pontos dos playoffs dessa temporada. Perde só para o James Harden, que já foi eliminado, jogador do Houston Rockets, e para o próprio Kevin Durant, que está lesionado. Portanto, em atividade no momento, o Kawhi Leonard é o que tem a maior média. Ele, além de pontuar, ele marcou muito bem o Antetokounmpo, né, o destaque do time do Milwaukee Bucks, anulou o grego e conseguiu levar os Raptors a uma virada espetacular, 4-2, né, perdiu por 2-0 na final de conferência, e venceu o Milwaukee Bucks e avançou à final. Mas além de Stephen Curry de um lado e Kawhi Leonard de outro, a gente tem que ver também um conjunto, né? Os Raptors têm um conjunto muito bom, estão contando bem com a participação do banco também. O Fred VanVleet é uma grata surpresa, está entrando muito bem. Tem também o Ibaka, que sempre entra bem e colabora legal. E do lado dos Warriors, o conjunto é muito forte, com Klay Thompson. Entra todo mundo. Entra Shaw Livingston, o Iguodala agora, né, com a ausência do Kevin Durant, foi para a rotação titular. Mas tem Kevin Looney, que ajudou muito bem, principalmente na série contra os Rockets. Então, assim, tem jogador a rodo para entrar nesse time. E pode voltar ainda o DeMarcus Cousins, né? Tem que é também um esse ótimo pivô. Não sei como é que vai voltar da lesão que ele teve um pouco mais grave. Mas, se ele retornar, vai ser um grande reforço para os Warriors, né? Ah, com certeza. A gente viu, assim, os Warriors com alguns problemas nos primeiros jogos ali com o Cousins, né? Ele ficou boa parte da temporada fora, retornou os primeiros jogos ali, demorou a encaixar, porque o Warriors há algum tempo não está acostumado a jogar com o pivô, né? O pivô de referência joga mais no small ball, com jogadores mais leves, que chutam mais do perímetro, mas aos poucos as coisas foram se acertando. Quando tudo parecia bem encaminhado, veio a nova lesão do Cousins, ele teve que sair, voltou pro time ali de menor estatura, um time que chuta melhor do perímetro, e agora sem o Durant jogou melhor ainda, né? Porque é aí que mora o perigo. Os Splash Brothers, né, a dupla Klay Thompson e Stephen Curry, são praticamente imparáveis, já estão na sua quinta final de NBA seguida. Das 4 que disputaram, venceram 3, só perderam em 2016 para o Cleveland Cavaliers, quando lideravam por 4-1 e tomaram a virada para o papai LeBron, né, que comandou o Cleveland. Papai LeBron que jogou sozinho, né? Jogou sozinho. Só que essa dupla maravilhosa, Splash Brothers já diz o nome, só metem bola de 3 adoidado o jogo inteiro. Então vai ser difícil, uma missão complicada para o Kawhi Leonard, que já marcou o Antetokounmpo e agora vai ter que parar essa dupla, né? E do outro lado também uma questão muito difícil pro Kawhi no ataque, né? Porque, ao que tudo indica, salvo algum ajuste que o Steve Kerr faça, o Klay Thompson que vai marcar mano a mano o Kawhi Leonard. Só que aí você não tem o Klay Thompson, tem o Iguodala, que é um essencial marcador, excepcional marcador. Se não tiver o Iguodala, tem o Draymond Green, que já foi jogador de defesa do ano na NBA. Sim. Ou seja, a missão do Kawhi Leonard é sair do Klay Thompson, sair do Iguodala, sair do Draymond Green. Ou seja, sobra pouquíssimo espaço para ele jogar, principalmente se o banco não vier bem, como a gente viu nos 2 primeiros jogos lá em Milwaukee, né? Que o banco foi bem mal, depois se recuperou, como você disse, o VanVleet, uma grata surpresa, vindo muito bem do banco, principalmente para as bolas do perímetro. Isso vale ressaltar. O Toronto não começou bem a série final da Conferência Leste contra o Milwaukee Bucks, perdeu os 2 primeiros, mas aí o banco reagiu, o time reagiu também, comandados por Kawhi Leonard, e venceram 4 seguidas
e avançaram para a final da NBA contra o Golden State Warriors, né? Que não Mas- teve tantos problemas assim Não, para passar por Portland, né? O Toronto, no total, jogou 18 jogos nos playoffs. O Golden State jogou 2 a menos, jogou 16. Sim. Se não me engano, a primeira série do Toronto foi 4-1 contra o Orlando Magic. Isso, 4-1. Perdeu Ah. o primeiro jogo, depois emendou 4 seguidos. Isso. Aí depois fez um 4-3 contra o Philadelphia 76ers, com aquela Isso. bola milagrosa do Kawhi Leonard, que bateu 4 vezes no Meu ar e Deus do depois céu, caiu. aquela bola. E encerrou a série, a Conferência Leste, na final contra o Milwaukee Bucks, 4-2, de virada também. Já o Golden State Warriors venceu 4-2 contra o Clippers na primeira fase, Isso. 4-2 contra o Houston Rockets na semifinal, e na final um 4-0 contra o Portland Trail Blazers, que uma final 4-0, digamos que não é muito complicada, né? Não desgasta muito o time. O que a gente tinha era um Portland baseado no jogo ali de McCollum, de Damian Lillard, e a gente viu que a série, principalmente contra o KC para Portland, desgastou demais, principalmente essa dupla. Os dois chegaram meio que sem fôlego na final contra a Golden State e pegaram um time que quando tá inspirado é impossível de separado, né? É, isso que o Toronto tem que ficar esperto, essa inexperiência, possível inexperiência, né, em finais de NBA, já que eles podem chegar lá como mero coadjuvantes e assumindo protagonismo e vencerem. Mas se você vacilar contra o Golden State Warriors, você provavelmente vai perder o jogo, porque eles não costumam perdoar os adversários, principalmente numa final de NBA, eles são muito competitivos, né? O Curry, o Thompson e o Draymond Green têm essa gana de vencer toda hora. Então, se você der uma vacilada ali contra os Warriors, é difícil buscar. E se você for pro intervalo também perdendo, você vai ter um terceiro quarto dos Warriors. que Famoso costuma ser terceiro fatal. quarto. E você tem que estar ali no mínimo empatando para tentar segurar os Warriors no terceiro quarto. Se você estiver perdendo por uns 8, 10 pontos, você provavelmente já perdeu o jogo, né? Com certeza, porque é o que você disse, do lado do Toronto a gente tem jogadores experientes na liga, mas inexperientes jogando finais. A gente tem o Kawhi Leonard, que tem esse histórico por San Antonio Spurs, a primeira temporada dele em Toronto, mas o resto são jogadores novos, né, em questão de final. O próprio Ibaka, que é um jogador muito experiente, é a primeira final. Marc Gasol, um jogador extremamente experiente, primeira final. Siakam, que é uma grata surpresa, teve altos e baixos nos playoffs. Para mim foi o jogador que mais evoluiu, né, na temporada da NBA em relação ao ano passado, mas são jogadores que a gente não sabe como vão reagir numa final. É. E do lado do Golden State a gente já imagina como você disse, um Curry extremamente afiado, um Thompson que quando assim emenda 2, 3 bolas consecutivas fica imparável, um Draymond Green que é extremamente intenso dos dois lados da quadra, e se voltar um Kevin Durant que depois do LeBron para mim é o melhor jogador da liga. Sim, hoje, atualmente, jogando, eu ouso dizer que ele é o melhor da liga. Porque o LeBron não estava tão bem Essa esse ano. temporada, sim, se for levar essa temporada, eu também acho. O Kevin Durant foi o melhor da liga. Mas a temporada que vem daqui a pouco começa em outubro, né? E o LeBron pode aí dar a volta por cima e voltar a ser o rei da liga, né? E o que a gente vê nas redes sociais do LeBron é ele treinando todos os dias. Tem stories do LeBron treinando incessantemente. Tem até lá na imprensa norte-americana já se especula muito do LeBron tentando ali captar alguns free agents importantes para o time do Los Angeles Lakers na próxima temporada. O próprio Kawhi talvez que saia. Tem Jimmy Seria uma Butler. baita dupla. Tem Jimmy Butler. Ou um trio. Ou pode ser um quarteto com Kyrie Irving, talvez. Também já tem ouvi falar de Bradley Beal e de Kemba Walker no Lakers. Tem as questões também. dos max contracts, né, na NBA, que também tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão dos salários, mas o Los Angeles Lakers pode receber uma série de atletas qualificados na próxima temporada para ajudar o LeBron, né? Sim. E falando um pouquinho também de Brasil, falando um pouquinho de NBB, temos aqui a final do NBB rolando entre Franca e Flamengo. Estamos no jogo 3, quer dizer, foram jogados 3 jogos, o próximo será o jogo 4. 2-1 para o Franca por enquanto. De virada também, o Flamengo abriu 1-0 no Maracanãzinho, jogou fácil ali contra o Franca, venceu o primeiro jogo. Aí os 2 jogos foram para Franca e o Franca virou em casa. Eu estava lá no segundo jogo em Franca. Ah, é? Sabadão estava Você lá. acompanhou aquele primeiro quarto avassalador do Flamengo e depois a reação magistral de Franca. Assustado, todo mundo apavorado. Abriu 17 pontos só no primeiro quarto. E aí depois o Franca aos pouquinhos, foi que nem o Toronto, assim, comendo a vantagem aos pouquinhos, isso. e aí empatou Boa logo comparação. no segundo tempo, no início do terceiro quarto do jogo.
E aí não saiu mais de trás do placar, o Varejão sentiu muito a pressão da torcida, ele que é Pegou no pé, ex-francano, a torcida pegou muito no pé do ficavam Varejão. chamando ele de mercenário. Eu nem acho que esse é o motivo do Varejão não estar no Franca hoje, Também acho que que na negociação o Varejão não gostaria, o Franca, aliás, não gostaria de liberar o Varejão de graça para a NBA. Sim. Se alguém fizesse proposta para ele. O Flamengo aceitou esse Condição. negócio no contrato e contratou o Varejão. Então, chamar de mercenário eu acho um pouco de sacanagem com o Varejão, mas fato é que ele sentiu a pressão em Franca, né? Ah, ele foi bem mal, né, no jogo. A gente vê a gente viu um Varejão, né, em toda a série de playoffs do NBB, um cara muito dominante jogando no Rio de Janeiro e jogando fora de casa sentindo pouco. Não só em Franca, claro. Franca teve essa questão especial, né, essa questão um pouco sentimental que já era esperado, assim. É o que a gente... Acho que a própria preparação do Varejão em cima disso foi tentando ali conter ao máximo o que viria, que claramente seriam as vaias, os xingamentos, como você disse, muitos deles injustos, mas que eram já esperados. Sim. E teremos então no próximo sábado, às 2h30 no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, o jogo de vida ou morte para o Flamengo, né? Se vencer, empata a série e o quinto jogo será em Franca, decisão que aí não tem para onde correr. Se perder, o título é do Franca, com 3-1 na série. Título inédito do NBB para o Franca. O Franca tem vários campeonatos brasileiros, mas NBB nunca ganhou. De volta ao templo do basquete, né? Quem sabe Sim. o título do NBB E de o volta a Flamengo Franca. já consagrado no NBB, Com tem certeza. diversos títulos. Tanto que nas primeiras temporadas só Flamengo e Brasília tinham títulos, né? Sim. Agora que diversificou com a conquista do Paulistano, Paulistano no passado. Mas Atual treinador do Flamengo, Gustavinho, né? Ex-treinador do Paulistano. Ele que fica bravo e fica vermelho. Nossa, Né? é engraçado ver ele à beira da quadra, é bem engraçado. Mas é um baita de um Com treinador, certeza. leva todos os times às finais e tem muita qualidade como técnico. Só recapitulando então, finais da NBA começam na quinta-feira, dia 30, às 10 horas, Golden State Warriors e Toronto Raptors. Jogo 2, dia 2 de junho, domingo. Jogo 3, no dia 5 de junho, quarta-feira. Jogo 4, dia 7, sexta-feira. Jogo 5, 6 e 7, se necessários, segunda, quinta e domingo, dias 10, 13 e 16 de junho. Lembrando, Temos né? aí mais uns 15 dias para curtir a NBA. Né? Com certeza. E lembrando que a ordem, né, a NBA são melhores de 7, né? O jogo 5, 6 e 7, se necessário. Pela ordem das campanhas, como a gente disse meio que se confundiu ali no começo do programa, os 2 primeiros jogos em Toronto, depois 2 em Golden State, depois Toronto, Golden State e por fim, se for necessário, o jogo 7 em Toronto, no Canadá. Sim, são 7 jogos com 4 de mando do Toronto, se necessário, 3 com mando do Golden State Warriors. Acho que a primeira vez nas finais que isso acontece, né? O Warriors sempre teve o mando de quadra nas finais. O Warriors sempre nessas liderou seguidas. a NBA, né, de varrida, assim, de Sim. lavada, vencendo na temporada regular, esse ano teve mais dificuldades. E agora esperamos aí um Toronto bem forte em casa, pelo menos, para tentar manter a série viva, quem sabe até o sétimo jogo. E um dado interessante também que eu lembrei agora para falar, nessa série, desde o início da dinastia do Golden State Warriors em 2015, são 10 jogos contra o Toronto Raptors, 8 vitórias para o Golden State e 2 vitórias para o Toronto. Mas as 2 vitórias do Toronto são nessa temporada atual. Sim. Portanto, o Golden State abre o olho, porque se você vacilar, o Toronto pode... O Kawhi vai te pegar. O Kawhi vai te pegar. Belo encerramento. Valeu, Matheus. Esse foi mais Obrigado, um Felipe. Sexta na Terça. Espero que tenham gostado e colaborado com a gente com o seu like e seu comentário. Valeu!